gente vai falar da relação inversa, ou seja, de como o clima interfere nos biomas, de como as alterações climáticas na escala do planeta, como o aquecimento global, podem trazer consequências muito sérias para a existência de importantes ecossistemas da Terra. Um aspecto fundamental, além da própria alteração na temperatura, que traz mudanças fisiológicas no comportamento das plantas, são as alterações no ciclo hidrológico. A gente sabe que o aquecimento global impõe mudanças muito importantes no comportamento da nossa atmosfera. Uma atmosfera mais quente é uma atmosfera capaz de armazenar mais vapor d'água, e isso traz uma dupla consequência. De um lado, as taxas de evaporação e evapotranspiração tendem a ser maiores, exatamente porque a temperatura sobe e porque a atmosfera, a cada grau Celsius que ela aquecer, ela vai ser capaz de armazenar dentro de si 6% a mais de vapor d'água. E óbvio, taxas de evaporação e evapotranspiração maiores significam secas mais intensas, com todos os impactos que a gente sabe que isso produz na vegetação. O outro aspecto é justamente que, uma vez com mais vapor d'água na atmosfera, quando esse vapor d'água condensar para formar nuvens e, portanto, produzir chuva, a tendência é que essas chuvas, esses eventos de chuva, sejam mais intensos, sejam mais severos. E aí, chuva mais intensa, a gente sabe que tem várias consequências. Chuva muito intensa remove solo, chuva muito intensa pode inclusive derrubar árvores, etc. Então a gente sabe que aí a mortandade de árvores também em condições de tempestades severas aumenta. Nesse caso, um clima de extremos, secas mais severas de um lado, tempestades mais severas do outro, é duplamente ruim para a maior parte dos biomas como a gente conhece. Nesse momento eu quero abrir parênteses. Talvez você já tenha até ouvido dizer algo nesse sentido, que CO2 a mais na atmosfera, na verdade, seria até bom para as plantas, seria bom para as florestas, seria bom para as culturas agrícolas. Afinal de contas, é a partir do CO2, através da fotossíntese, que as plantas fabricam o seu alimento. Eu queria dizer que isso é uma tremenda de uma meia-verdade, porque não é só a quantidade de CO2 no ar que regula a fotossíntese. Em primeiro lugar, preciso que se diga, a maior parte das plantas, se você tiver condições controladas de temperatura, de umidade e de fornecimento de nutrientes, sim, a maioria delas vai ter capacidade de fazer uma fotossíntese mais rápida se você tiver concentrações maiores de CO2. Tem até experimentos feitos dentro de estufas que mostram isso daí. Isso vale, no entanto, para apenas uma parte das plantas. A parte majoritária, é verdade, mas são as plantas que a gente chama, que utilizam a rota C3 para a fotossíntese. A depender da maneira, da bioquímica envolvida na fotossíntese, você pode ter plantas que a gente chama de C3, outras que a gente chama de C4. E, por exemplo, as plantas C4, elas na verdade já chegam no máximo de eficiência de fotossíntese com concentrações de CO2 em torno de 200 partes por milhão. Ora, a gente já passou foi de 400. Então, para essas plantas aí, não faz nenhuma diferença se você colocar CO2 a mais ou não, mesmo que elas tivessem toda a água e todos os nutrientes do mundo à disposição delas. No caso da C3, não, elas ainda têm uma margem para fazer uma fotossíntese mais eficiente. E, de fato, nós temos observado, sim, que algumas florestas têm apresentado crescimento mais rápido, mais calma. Isso tem um enorme limite. Como eu estou dizendo para vocês, isso só é garantido se você tiver, ao mesmo tempo que você fornece mais CO2, que você fornece mais água e mais nutrientes. Se você não tiver a quantidade de nutrientes garantida, o que é que vai acontecer? As plantas, no final das contas, vão fixar mais carbono, mas com menos riqueza de nutrientes. Então, a gente teria meio que uma cultura agrícola até produzindo mais em quantidade, mas a qualidade piorando. O valor nutricional, por exemplo, poderia ser menor, provavelmente seria menor.
O outro aspecto, e aí o principal, é água. Na verdade, se você tiver com uma quantidade de água menor ou mais um fornecimento de água mais irregular, que é justamente o que a gente espera com as mudanças climáticas, o que vai acontecer com a fotossíntese é outra coisa. Quando a planta está fabricando o seu alimento, ela ela faz uso de um órgãozinho muito pequenininho chamado estômato, que aparece justamente na superfície das folhas. O estômato é praticamente uma célula vegetal de um lado, uma célula do outro, com uma abertura no meio. E através dessa abertura, os gases entram e saem da planta. É através do estômato que entra o CO2 e que sai o oxigênio. Mas é também através do estômago que sai o vapor d'água, ou seja, é ali que ocorre a evapotranspiração. E aí veja bem, se a planta estiver sentindo que está muito quente, que ela está perdendo muita água, que a evaporação é muito intensa, a tendência vai ser ela fechar o estômago para não morrer de sede, para não secar. E aí, quando ela fecha o estômago, ela também inibe a entrada do CO2. Ou seja, por mais que possa ter CO2 no ar, se a temperatura estiver muito alta e se começar a faltar água, a planta vai inibir a fotossíntese exatamente para que ela não morra, né? Ela não sofra estresse hídrico, não seque e não venha a morrer. Então, é importante que a gente discuta isso e não se deixe enganar. CO2 é alimento de planta? Mas não necessariamente aumentar o CO2 vai implicar um aumento também da fotossíntese. Pelo contrário, pode significar, justamente pelas mudanças no clima, uma diminuição da capacidade das plantas em retirar carbono do ar. Isso, inclusive, tem um exemplo documentado na literatura científica, que foi o que aconteceu com a vegetação da Amazônia em 2 eventos de seca extremos, que ocorreram respectivamente em 2005 e em 2010. O que aconteceu nesses casos é que as plantas da Amazônia tiveram uma mortandade muito acima do normal e tiveram a sua fisiologia fortemente comprometida. Basicamente, o que é que aconteceu nesses casos? A fotossíntese foi reduzida, porque a planta não poderia perder tanta água por evapotranspiração, e aí, com a fotossíntese reduzida, o alimento produzido, a planta tinha que escolher, digamos assim, onde é que ela ia colocar. Se ela ia jogar para a copa ou se ia jogar para o sistema de raízes, para o seu sistema de defesa. E olha só, a adaptação das árvores na Amazônia, por exemplo, foi feita a partir de muitos milhares de anos de chuvas elevadas, de água em abundância. Isso produziu o quê? Produziu plantas que, em geral, não se preocupam muito em concorrer a competir pela água embaixo. Em geral, a competição entre elas é pela luz a partir de cima. E aí o que elas fazem numa floresta como a Amazônia é crescer, crescer, crescer e apostar em colocar o alimento que elas produzem na formação de folhas. Resultado, em várias árvores havia justamente um desequilíbrio entre a parte da copa, que continuou crescendo, e a parte da raiz, que foi sacrificada. Então, os efeitos das mudanças climáticas podem produzir alterações, prejuízos dos nossos biomas que a gente nem conhece. Outro aspecto que a gente precisa falar, e que afeta principalmente biomas do tipo savana, e no caso do Brasil, o nosso cerrado e a nossa caatinga, é justamente a questão do aumento da probabilidade de incêndios florestais. Os incêndios, eles em geral estão relacionados a quê? Primeiro, a períodos prolongados de seca, que reduzem a umidade da madeira, aumentam a flamabilidade da matéria orgânica. Estão relacionados a temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e, claro, com a ajuda dos ventos. O que acontece é que o aquecimento global deve justamente mexer em vários desses parâmetros. Justamente a tendência às chuvas ficarem mais concentradas e os períodos secos ficarem mais longos, isso é um dado de realidade já bastante concreto, o aumento de temperatura e a redução da umidade relativa. Nesses casos, o aumento do risco de incêndios é multiplicado várias vezes
segundo estudos científicos dedicados a essa temática. Em suma, o que é que a gente pode dizer? É que biomas brasileiros, como o Cerrado, em que já há muitos incêndios, intencionais ou não, né? E a Caatinga, que já vem sofrendo com o processo de desertificação, sofreriam um risco ainda maior de desaparecerem. E essas regiões, né, que têm uma tendência a climas subúmidos ou, no caso da Caatinga, semiáridos, poderiam passar por um processo de aridização. Existe também em debate o risco concreto de uma parcela importante da floresta amazônica, especialmente no leste da floresta, de não mais sustentar um bioma com tanta biomassa, com tanta biodiversidade, justamente pela tendência ao prolongamento da estação seca. Então seria uma parcela da nossa floresta amazônica que tenderia a se transformar em algo mais do tipo cerrado ou mesmo savana, né, como a savana venezuelana. Como conclusão, o que é que a gente pode dizer? Que, de conjunto, os biomas brasileiros tendem a sofrer com as mudanças climáticas. Eles já têm, obviamente, uma série de problemas, de riscos e ameaças pela intervenção antrópica direta, né? No caso da Caatinga, a gente tem muita degradação ambiental, a gente tem um aumento desse risco de desertificação, como eu mencionei. No caso do Cerrado, existe pouca ou quase nenhuma proteção à expansão da fronteira agrícola e, particularmente, o risco de incêndios florestais tende a aumentar com o aquecimento global. O Cerrado é mencionado muitas vezes como aquilo que a gente chama de um hotspot, ou seja, uma região particularmente sensível às mudanças climáticas e na qual o aumento de temperatura tende a ser bem maior, inclusive, do que a média global. A própria Mata Atlântica já padece da fragmentação, boa parte do bioma foi devastado, foi destruído, e nesse caso o que sobra, com uma biodiversidade ainda rica e frágil, ficaria mais ameaçado ainda. No caso Pampa também, que sofre com mudança do uso da terra e com a introdução de espécies invasoras, e também o Pantanal, em virtude de uma tendência maior à irregularidade das chuvas e prolongamento dos períodos secos, também entrariam em risco. Mas não tenhamos dúvida, é preciso que a gente fale da relação intrínseca entre a Amazônia e clima. Não só pelo fato de que hoje a Amazônia tem um papel fundamental na estocagem de carbono, na regulagem do sistema de chuvas e de transporte de umidade na América do Sul, mas sobretudo por ser esse enorme depositório de espécies vivas no nosso planeta, né? Por exemplo, se menciona que 15% das espécies de planta do mundo todo estejam hoje no Brasil, e a maior parte dessa variedade de plantas está justamente na Amazônia. E é precisamente essa enorme riqueza, essa enorme biodiversidade que também é ameaçada a partir do que o aquecimento global introduz na forma de eventos extremos, na forma de secas mais severas, etc. Então, eu fico por aqui, espero que o vídeo tenha contribuído aí para o debate que vocês vão fazer. Forte abraço.